Traição no Supremo Tribunal Federal. Ministro que foi indicado por Lula acaba de puxar o tapete do presidente Lula. E esse, por sua vez, veio a xingar esse ministro do STF que foi indicado por ele. Vocês vão ver agora mais essa bomba em Brasília, pessoal. Realmente, a gente pensa que não tem mais nada para vir e agora uma briga entre Lula e um ministro que traiu o presidente Lula, que indicou esse próprio ministro para o Supremo Tribunal Federal. Uma grande reviravolta ali em Brasília. Por essa, ninguém esperava. E mais, nós temos uma outra matéria para mostrar aqui, porque o André Mendonça, que assumiu o caso do Dias Toffoli ali sobre o Banco Master, ele acaba de autorizar duas coisas que são essenciais e voltou atrás em decisões que o Dias Toffoli havia tomado nesse caso. Isso também foi uma grande reviravolta, porque ninguém estava esperando que o André Mendonça desse essa canetada e anulasse as decisões do Dias Toffoli e voltasse atrás em coisas que vão realmente aproximar a investigação da PF a Lula. Preste atenção nessa matéria que temos para trazer aqui. Inclusive, o chefe da Polícia Federal viajou com o Lula. Será que o Lula está tentando organizar e arrumar as coisas para o lado dele frente ao chefe da Polícia Federal? Porque ele já tem medo do que pode acontecer com o próprio André Mendonça agora na frente do caso. Nós vamos mostrar essas duas matérias aqui para você. Você precisa ver esse vídeo, está sensacional. O Lula foi traído pelo ministro que ele próprio colocou ali e essa outra onde o André Mendonça, com uma canetada, ele derrubou duas coisas que o Dias Toffoli havia feito e vai complicar ainda mais a vida até de outros ministros no Supremo. Dá um like neste vídeo, pessoal. Se inscreve aqui no canal para você ver outras matérias como esta aqui que eu tenho para te mostrar, que realmente essa sexta-feira caiu como uma bomba ali em Brasília. Confira aí essa matéria e voltamos em seguida. É impressionante como realmente não existe gratidão entre criminosos. Imprensa brigando com o STF, STF brigando com Lula, Lula brigando com o STF. Há pouco tempo atrás, todos criaram um consórcio para derrotar Bolsonaro, destruir a direita e criar a tal democracia relativa. Veja o que está acontecendo. A imprensa que criou o monstro Moraes, né, o grande censurador e ditador, agora é o que mais bate nele devido ao contrato do Moraes com a esposa e o que o Moraes tem feito com o pessoal da Receita Federal. STF tira Lula da cadeia, coloca ele na presidência, censura a direita também, e agora como que o Lula demonstra gratidão? Primeiro, Moraes está suspeitando que é o Lula que está por trás, ou o governo Lula que está por trás desses vazamentos, né, que estão destruindo a sua reputação. E agora está confirmado que o Lula realmente está entregando o Toffoli de bandeja. Lula quer sacrificar o Toffoli para tentar diminuir a sua rejeição no período eleitoral. E ele tem tomado algumas decisões que só mostram desespero. Primeiro, essa escola de samba Acadêmicos de Niterói, que ele foi lá, participou, para ele ter liberado aquilo, é porque ele realmente já está considerando a possibilidade de não se reeleger. Ele já está vendo que a reeleição dele é quase nula de probabilidade. Então ele vai tentar fazer o que for possível, inclusive colocar debaixo do tapete os escândalos de corrupção. E o alvo dele agora, que ele mesmo disse que foi uma traição, é com o Dias Toffoli. Eu vou falar para você, nenhum ministro da nossa Suprema Corte jamais esteve numa situação tão indefensável quanto Dias Toffoli. Por isso que eu acho que Dias Toffoli, apesar das nossas diferenças, eu acho que está na hora de você botar a boca no trombone e falar o que o Lula realmente fez ao longo da sua carreira. Olha a matéria que saiu agora. E aí vale a gente olhar também para o que está circulando em torno de outra figura, o presidente Lula. Eu apurei com alguns aliados do presidente, pessoas muito próximas com as quais ele tem conversas mais individuais, mais informais. Qual que é o sentimento de Lula em relação a toda essa situação? E o que eu ouvi é que ele enxerga como algo parecido como uma traição altíssima, foi esse o termo usado por um interlocutor, a forma como Dias Toffoli se portou durante todo esse processo. O que foi relatado... Não é porque Dias Toffoli não quis investigar, é porque o Dias Toffoli deixou todo esse escândalo ao alcançar o Lula, entendeu? Lula acha que o Dias Toffoli tinha que ter se sacrificado. Para mim, por mais de um aliado do presidente, é que Lula está magoado, está decepcionado, enxerga toda essa polêmica do caso Master como um problema
para o governo, do qual ele não precisava neste momento. Lembrando, a gente está na largada de um ano eleitoral e que tudo o que aconteceu, principalmente aquela insistência do ministro em permanecer na relatoria do caso a qualquer custo, a forma como ele conduziu uma série de decisões polêmicas, aumentando a repercussão política em cima desse episódio, que tudo isso joga ainda mais lenha numa fogueira que já não andava lá muito apagada, porque a relação entre Toffoli e Lula já vem profundamente prejudicada de muitos anos atrás. Para quem não se lembra, quando Lula esteve preso durante as denúncias da Operação Lava Jato, o irmão dele faleceu. E foi uma decisão do ministro Dias Toffoli que, na prática, acabou impedindo que Lula participasse do velório do irmão dele. Lula demorou anos para perdoar Dias Toffoli por conta disso. Algum tempo atrás, os dois tiveram uma reunião, tiveram uma conversa e selaram uma trégua, voltaram a dialogar. Então, um aliado do presidente Lula, especificamente, mencionou para mim um incômodo muito grande com essa ideia de que Lula teria perdoado e agora tem que amargar mais desgastes por conta das atitudes de Toffoli. Desgastes porque foi Lula que escolheu o Toffoli, lembre-se disso, e quer botar mais 2 no STF agora. Lembrando, o governo federal tem procurado se descolar do caso Master, mas a própria figura do magistrado, de Dias Toffoli, acaba estabelecendo uma espécie de vínculo com o Palácio do Planalto por conta de Toffoli ter sido indicado para o Supremo Tribunal Federal por Lula e de ser uma figura com forte trânsito dentro do Partido dos Trabalhadores. Inclusive já foi advogado do partido lá atrás, parte dessa experiência. Mais ou menos como o Zanin. O levou ao Supremo Tribunal Federal. E há um temor bastante expressivo de que isso tudo seja explorado na campanha presidencial. E eu achei interessante um detalhe aqui, ó, peraí. E aí, vale a prejudicar. Relatos de amigos do petista citam mágoa e até palavrões. Lula xingando Toffoli e dizendo que ele é um traidor. Toffoli numa situação indefensável. Toffoli, aqui é um recado pra você, irmão. Lula tá te sacrificando, tá? Lula vai querer te sacrificar, cortar sua cabeça, tirar você do STF no período eleitoral para se posar como um cara contra a corrupção. Porque agora ele é visto, né? Esse governo é visto como corrupto. A percepção da corrupção aumentou vertiginosamente no Brasil. Então, na cabeça do Lula, se ele contribuir para te destruir, ele é um cara que está lutando contra a corrupção, porque o Toffoli é visto hoje no Brasil como um cara corrupto. 10 encontros com o Vorcaro, recebeu dinheiro e toda essa baderna que o Toffoli fez aí nesse período que ele estava à frente da relatoria do caso Master. Então, Lula não tem lealdade e nem gratidão. Sabe por quê? Toffoli foi um dos ministros que, primeiro, foi o ministro que criou o inquérito das fake news que censurou os opositores do Lula. O inquérito das fake news que derrubou centenas, milhares de perfis no período eleitoral. O inquérito das fake news é o inquérito que mais ajudou o Lula na história. Ele abriu de ofício, entregou na mão do Alexandre de Moraes. Lula não tem gratidão. Toffoli votou para que o Lula fosse descondenado. Lula também não tem gratidão. Então, para o Lula é assim: se não fizer exatamente tudo do jeito que ele manda, tudo, você é um imprestável e você não merece existir. E o alvo agora não é só Toffoli. Pelo que tudo indica que a gente está analisando, o Alexandre de Moraes, porque eu acho que o Lula vê o Alexandre de Moraes como uma pessoa incontrolável, e então o Alexandre de Moraes agora também está sofrendo as consequências de ter apoiado um ladrão criminoso, ter tirado ele da cadeia e colocado na presidência. Lula quer dominar o STF. Para fazer isso, ele vai ter que cortar algumas cabeças. Pois é, e agora nós vamos mostrar uma outra matéria aqui importantíssima. Olha só, pessoal, o André Mendonça, agora ele arregaçou as manguinhas e está mudando tudo que o Dias Toffoli havia feito. Ele está revertendo e agora nós vamos saber que, inclusive, a própria Globo, né, o G1 ali, ficou estarrecido com isso e fez uma matéria mostrando. E olha um segredinho que você não sabia, mas que agora você vai saber sobre a relação entre o Lula e o Dias Toffoli. Você não sabia disso, mas agora você vai saber. Confira a matéria aí. O novo relator, ministro André Mendonça, publicou as primeiras decisões dele agora à noite, revertendo determinações do antecessor, Dias Toffoli. Mendonça reduziu o sigilo do inquérito e deu mais autonomia ao PF, mas não propriamente ao comando da corporação. Renata, o ministro
ministro André Mendonça autorizou a Polícia Federal a adotar um fluxo próprio de trabalho da perícia, atendendo a um pedido da PF. A medida contraria a decisão dada pelo antigo relator Dias Toffoli, que decidiu escolher ele mesmo os peritos. André Mendonça também autorizou a PF a realizar as diligências que considerar necessárias e que não estejam sujeitas à reserva de jurisdição específica, como, por exemplo, o depoimento de investigados e testemunhas nas dependências da própria Polícia Federal. Toffoli chegou a determinar depoimentos dentro do Supremo e na presença de um juiz do gabinete dele. Mendonça também autorizou a custódia do material apreendido nos depósitos da própria PF, o que também modifica o entendimento do ministro Dias Toffoli, que inicialmente determinou que o material apreendido deveria ficar no Supremo. O ministro também diminuiu o nível de sigilo de 4 para 3, o que permite, por exemplo, que se acompanhe o andamento do processo, mas manteve o dever de sigilo profissional dos policiais, inclusive em relação aos superiores hierárquicos. Mais cedo, o ministro André Mendonça, numa outra decisão, decidiu que é facultativa a ida do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, a 2 depoimentos no Congresso Nacional, marcados para a semana que vem. Daniel Vorcaro havia pedido para realizar o deslocamento a Brasília para os depoimentos num jato privado, mas o ministro André Mendonça rejeitou o pedido e determinou que a viagem seja feita em voo de carreira ou numa aeronave da Polícia Federal. Isso, Renata, bem importante a decisão dele, porque ele fala para os delegados, né? Ele se encontrou com os delegados desse caso, ele diz, podem tocando aí, podem ir investigando do jeito que vocês querem, rever, como você disse, as decisões de Toffoli, e diz, vocês têm responsabilidade com o sigilo. E aí que é o pulo do gato. Ele fala, nem com os superiores hierárquicos, nem com o seu superior na Polícia Federal. O seu superior é só para te ajudar a ter estrutura, não para ter acesso à informação. E o superior hierárquico é o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que é muito próximo do presidente Lula, está viajando com o presidente Lula agora, inclusive, e há nos bastidores ali do STF a informação de que o próprio ministro André teria ficado incomodado com informações de um outro caso que ele relata, do INSS, que as informações teriam chegado antes para o próprio Andrei do que para o André Mendonça. E aí, gente, ele é muito claro quando ele fala que as informações não são para serem compartilhadas com a direção da Polícia Federal, como se ele blindasse. A gente separou aqui trechos porque chamou muito a atenção de quem está acompanhando esse caso. Somente as autoridades policiais, Renata, diretamente envolvidas, é que devem ter conhecimento das informações acessadas, o que lhes impõe o dever de sigilo profissional, inclusive em relação aos superiores hierárquicos. Não é comum falar isso. Está dizendo, não é para compartilhar com o diretor, não. Vamos para a próxima tela, que tem mais. Ele insiste em vários momentos em relação a outras áreas e autoridades da polícia que não estejam incumbidas das atividades investigativas, ficam restritos, ele manda, Renata, ficam restritos o acesso às informações e o andamento das investigações. Pois é, pessoal, olha só, hein? O André Mendonça deu mesmo um golpe de mestre agora, porque além de abrir agora e liberar, dar carta branca para a PF poder investigar, ele ainda falou o seguinte: não é para compartilhar com os superiores. Então, o diretor ali, o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que está ali viajando com o Lula pela Ásia afora, não vai poder ter acesso a tudo que ele quiser. Esse foi uma atacada, uma jogada de mestre do André Mendonça. E agora você vai ver uma outra matéria que é muito importante, pessoal. O advogado Jeffrey Chicchini tem algo para trazer aqui sobre este caso, sobre a relatoria do André Mendonça. E olha só que reviravolta que esse caso está tendo e pode sobrar para o Lula. Preste atenção na fala dele e voltamos em seguida. Verdade seja dita, mordi a língua. André Mendonça chegando no caso Master e está, sim, fazendo um bom trabalho. Mendonça já chegou corrigindo as cacas do Dias Toffoli. Mendonça diz que PF terá carta branca para investigar caso Master. Ministro afirma ainda
que caso Master vai marcar sua biografia. E ele, de fato, está cumprindo sua palavra. Já tirou aquele sigilo absoluto que Dias Toffoli tinha colocado e devolveu todos os bens, objetos apreendidos à Polícia Federal para que a PF realize a perícia nos aparelhos. E a PF comemorou, PF festeja destofolização, gostei, do inquérito sobre Banco Master. A PF se empolgou tanto com a chegada do André Mendonça que fez uma força-tarefa para aprofundar e avançar nas investigações. PF deve ampliar equipe para acelerar perícia no caso Master. Que maravilha! Todos os celulares, aparelhos eletrônicos serão periciados pela própria Polícia Federal. E sem aquele sigilo absoluto, provavelmente bombas estourarão. Decisão de Mendonça devolve provas à corporação, autoriza análise de cerca de 100 celulares e reduz grau de sigilo do processo. Que maravilha, André Mendonça. Preciso aqui publicamente deixar meus parabéns. Aparentemente, Vossa Excelência está sendo imparcial e um bom juiz. E isso fica claro porque já tentaram te queimar, André Mendonça. Mendonça decide que Vorcaro não é obrigado a depor a CPMI do INSS. Aqui nós vemos que Mendonça está no caminho certo, porque a imprensa começou a bater nele. Mendonça decide que Vorcaro não é obrigado a depor a CPMI do INSS. Mendonça decide que Vorcaro não é obrigado a depor a CPMI do INSS. Isso aqui estourou ontem, mas eu vou explicar para vocês. Gente, decisão correta do André Mendonça. Por quê? Porque ele apenas aplicou a Constituição Federal. Nos dias atuais, aplicar a Constituição Federal é um escândalo às vezes, né? Mas André Mendonça aplicou um princípio básico do direito. Nemo tenetur sede tegere. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Tá aqui, ó, Constituição da República, artigo 5º, inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Ou seja, em um Estado democrático de direito, o investigado tem direito ao silêncio. André Mendonça apenas aplicou corretamente o ordenamento jurídico vigente. Vorcaro não é obrigado a comparecer à CPMI e não é obrigado a depor. Agora, se Vorcaro quiser comparecer e abrir o bico, fique à vontade. E o Brasil agradece se o fizer. Escandaloso seria se André Mendonça decidisse de forma adversa, porque daí então seria crime de abuso de autoridade. Negar ao investigado o direito ao silêncio e obrigá-lo a depor é crime de abuso de autoridade. Então, não critiquem André Mendonça por essa decisão. Ele apenas aplicou a Constituição da República de 1988. Até porque se a decisão fosse equivocada, eu seria o primeiro a criticar. Mas esse vídeo aqui é um aplauso e agradecimento ao André Mendonça. Parabéns pela condução da relatoria. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Terror no STF. André Mendonça tem uma péssima notícia para Moraes e para Toffoli. Gente, tem jeito melhor da gente avançar no dia do que com o que eu vou te contar agora? Olha, eu aposto que isso tem deixado Moraes e Toffoli extremamente preocupados. E se deixa eles preocupados, tem que deixar a gente animado. Então bora lá. Olha só o que o Caio Junqueira revelou na coluna dele na CNN. Mendonça diz que Polícia Federal terá carta branca para investigar o caso Master. O novo relator do caso Master no STF, André Mendonça, disse a interlocutores que a Polícia Federal terá carta branca para atuar no caso. O ministro também disse considerar que o caso é o mais relevante da sua carreira e vai marcar a sua biografia, motivo pelo qual pretende conduzi-lo com extrema correção. Pessoal, vocês entenderam o recado? André Mendonça está dizendo diretamente: a Polícia Federal vai trabalhar livremente, sem amarras, sem restrições, sem ninguém segurando a investigação. Doa a quem doer. E tem mais. A CNN explicou aqui que essas declarações foram interpretadas lá no Supremo e na polícia como uma sinalização de plena liberdade da atuação da Polícia Federal após os embates entre o órgão e o agora ex-relator do caso, ministro Dias Toffoli. Gente, isso aqui é uma mudança radical.
Porque o que é que o Toffoli fazia? Ele segurava a PF. A CNN detalhou isso aqui, ó. No caso do Toffoli, por exemplo, ele impôs restrições ao trabalho da PF ao determinar que o material apreendido em uma das operações permanecesse em seu gabinete e que apenas peritos por ele designados pudessem analisá-lo. É exatamente isso. Toffoli prendia as provas no gabinete dele, só deixava os peritos dele analisarem, brindava a investigação para que, ao que tudo indicava, ele conseguisse proteger a si mesmo e a Moraes. Tanto que a Polícia Federal descobriu mensagens que apontam mais de 10 encontros de Vorcaro com Toffoli. E agora, hein? Mendonça acabou com isso. Carta branca significa PF trabalha, PF investiga, PF vai atrás de quem for, ministro ou não. Mendonça, gente, tá soltando o monstro da jaula. E olha o detalhe devastador aqui sobre o Moraes. A CNN revelou que na reunião reservada do STF que tirou Toffoli da relatoria, coube justamente a Moraes expressar críticas à Polícia Federal. Olha aqui o que o Moraes disse. Ele teria dito que alertou o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de que, se houvesse algum achado sobre a autoridade, a investigação não poderia seguir. Que se isso ocorreu, era um papel sujo da PF e a investigação deveria ser anulada. Gente, Moraes está desesperado. Ele chamou o trabalho da Polícia Federal de papel sujo e quer anular a investigação. Por quê, hein? Porque ele está no foco por causa do contrato de 129 milhões do escritório da esposa dele com o Master. E agora vem o André Mendonça e fala: carta branca para a Polícia Federal. Ou seja, Mendonça não vai interferir, não vai segurar, não vai brindar ninguém. Se a Polícia Federal encontrar provas de crimes do Moraes e do Toffoli, a investigação vai seguir. Você quer notícia melhor do que essa para começar o dia? Para correr o dia? Ou para terminar o dia se você está assistindo à noite? Olha, eu confio muito no ministro André Mendonça. Ele é um ministro sério, técnico, algo que até os adversários dele admitem. E não é feito a perseguições políticas. E ele está deixando claro: eu vou fazer isso da forma correta, sem blindagem, sem proteger ninguém. Bem feito. Toffoli tentou se blindar e blindar o Moraes, mas perdeu a relatoria na maior derrota da sua vida até agora. E agora o jogo virou. Conta pra mim nos comentários como que você acha que o Moraes e o Toffoli estão agora com essa notícia, hein? Pois é, tá aí, olha só, agora o André Mendonça, né, fazendo essa jogada de mestre aí, tira fora, inclusive, a interferência do superior ali da Polícia Federal, que, na verdade, ele está comprometido. Se ele é amigo do Lula, foi indicado pelo Lula, tá viajando com o Lula lá pela Ásia. Aí, pessoal, lógico, o André Mendonça agora dá liberdade e autonomia para os policiais, os servidores realmente fazerem o seu serviço. E outra coisa que ele fez muito importante, foi que o material que estava apreendido pelo Dias Toffoli, pela PGR, vocês lembram quando o Dias Toffoli pegou o material que foi feito busca e apreensão ali da Polícia Federal, celular, documento, computador, ele pegou tudo e guardou, falou, não, eu vou liberar só alguns materiais aqui, outros eu vou guardar. Isso estava em sigilo, estava guardado, só que agora o André Mendonça liberou tudo e falou, não, agora vocês podem investigar o que vocês quiserem. Ou seja, pessoal, resumindo, se você acha que esse escândalo já era o pior, talvez o maior das últimas 2 décadas do Brasil, até maior do que Mensalão e Petrolão, pode ficar muito pior depois que a PF terminar essas investigações aí e trouxer um relatório para o André Mendonça sobre outras autoridades mais que vão estar envolvidas neste caso. E outra coisa, pessoal, olha só, como falou aqui também a jornalista e também falou o deputado Gustavo Gaia, o Dias Toffoli, ele foi indicado pelo Lula lá atrás. Ele que foi indicado ao STF pelo Lula. Porém, antes de ser indicado, ele foi advogado do Lula. Ele já prestou serviços, né, de advocacia para o PT, para o Lula lá atrás. Da mesma forma que o Zanin fez quando tentou tirar o Lula ali da cadeia, né, e frente ao Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. E aí o que aconteceu? Pelos seus excelentes trabalhos prestados, o Dias Toffoli, que por sinal, né, muitos brincam até com isso aí, o Dias Toffoli tentou fazer 2 concursos para juiz e não passou. E aí fica aquela pergunta, onde está aquela velha fala, né, que tem para poder ser ministro do Supremo, uma das regras seria ter
aí um alto saber jurídico, né, um excelente saber jurídico. Aonde que está? Se o cidadão foi lá prestar concurso público para juiz e não passou. Mas sendo advogado do Lula, ele conseguiu a indicação, o Senado aprovou, não sei quem eram os senadores na época, mas aprovou. O Dias Toffoli entrou para o Supremo. E aí aconteceu um outro fato também muito interessante, que foi o seguinte. Você se lembra quando o Lula estava preso lá na Superintendência da Polícia Federal? Ele ficou 583 dias preso. E aí, dia e noite ali, os petistas, pão com mortadelas, ficaram ali fazendo vigília de manhã, de tarde, de noite. E isso, na verdade, eu estou falando aqui que é um exemplo até para a direita, porque o Bolsonaro está lá e não tem ninguém na porta lá da Papudinha. Aí alguns vão falar assim, mas não pode, porque o Moraes não deixa. Tudo bem, mas diga-se de passagem, os petistas não largaram o osso e ficaram lá na porta da penitenciária, da superintendência da PF. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando o Lula estava preso, o irmão dele veio a falecer. Teve um irmão que veio a falecer e o Lula pediu na época para poder sair da superintendência da PF e ir visitar lá, ir lá no velório, participar e tal, do enterro. E quem deu a negativa e falou, não vai, pode ficar preso, lugar de presa na prisão, não pode ir. Sabe quem foi? O Dias Toffoli. O próprio Dias Toffoli foi quem negou o pedido de ida. Na verdade, olhando agora, assim, depois de um certo tempo que passou, eu acho que foi até um pouco duro demais, né? Não precisava, deixa ele lá ver o irmão dele sendo sepultado e depois volta imediatamente para a superintendência da PF. Só que na época, o Dias Toffoli não estava muito bem com o Lula, né? E olha só, mesmo o Lula tendo indicado ele para o Supremo, mesmo ele tendo sido advogado do PT, quando o Lula mais precisou, ele puxou o tapete ali e não ajudou. E agora de novo, pessoal, de novo. Parece que o Lula não tem um dedo muito bom para escolher os ministros. De novo, a bomba explode no colo do Dias Toffoli, ele passa a batata quente e quer jogar agora para o executivo. E tá soltando para todo mundo. E aí o Lula, a raiva do Lula é essa. Por quê? Na cabeça dele, o judiciário tinha que resolver esse pepino e não jogar para cima dele. E tem outra coisa também que é o seguinte, o André Mendonça, pessoal, ele vem sendo questionado pela própria direita, pelos apoiadores de Jair Bolsonaro, na sua atuação ali dentro do Supremo, porque muitos esperavam que ele fosse já chegar com os dois pés na porta ali, já peitando o Moraes, já peitando o Gilmar Mendes, e isso não tem acontecido. Porém, com a sua serenidade, né, com a sua cautela e sabedoria, ele vem costurando ali uma influência muito grande entre os ministros. Inclusive, teve um bate-boca entre ele e o próprio Dias Toffoli há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, uns 3 meses atrás, onde eles se peitaram ali, se discutiram em respeito ao julgamento ali de um dos núcleos do 8 de janeiro. E eles discutiram, bateram boca ali um com o outro e o clima ficou mesmo tenso. Depois, no final, fizeram as pazes, vão fazer um churrasco junto. É assim que acontece. É igual o jogo de futebol, né? Não sei se você gosta aí de futebol, mas no futebol é assim, né? Um jogador chuta o outro, machuca o outro, levanta o outro. Aquela coisa toda ali no jogo, eles querem brigar, saem no tapa. Quando termina o jogo, eles trocam telefonemas, vão almoçar na churrascaria, na outra semana as esposas estão se encontrando. É a mesma coisa, pessoal. Ser humano é tudo igual. Não importa o país, não importa a raça, a nacionalidade, ser humano é tudo igual. Inclusive, eu estou me lembrando aqui, o Magno Malta, né? Quando teve ali a sabatina do Fachin, ministro Edson Fachin, que hoje é o presidente do Supremo Tribunal, o Fachin falou o seguinte, ele estava sendo ali confrontado pelos senadores sobre a atitude dele, como que seria a atitude dele, porque ele tinha envolvimento com a Dilma, com o Lula, e se ele seria parcial ou não e tal. Sabe o que o Fachin falou? Ele falou assim pro Magno Malta, não, quando o cidadão coloca a toga de juiz do Supremo, tudo muda, ele muda e tudo muda. Aí o Magno Malta falou bem assim na cara dele, falou o seguinte, não, o cidadão nunca vai se separar dos seus princípios e valores. Uma pessoa nunca se separa dos seus princípios e valores, ou seja, você vai continuar sendo a mesma pessoa que você é, só vai potencializar, porque agora você vai ter uma caneta poderosa na sua mão. E não deu outra. O Fachin
querendo, né, falando assim, não, nós vamos mudar, nós vamos ser outra pessoa, depois coloca a toga, a gente é totalmente imparcial, a gente é um juiz. Só que quem tirou o Lula da cadeia por causa de um CEP foi uma decisão do próprio Fachin. Até teve uma juíza do Superior Tribunal de Trabalho que falou que ela transitava ali no judiciário em Brasília e ela falou que todas as decisões que são feitas de forma monocrática, antes ela é decidida numa salinha lá de reunião junto com os juízes. Será? Eu acho que não. Eu acho que eles tomam decisões sim da própria cabeça de forma monocrática. Inclusive, eu quero que você coloque aqui nos comentários o seguinte: o André Mendonça vai conseguir desvendar esse mistério aí do Banco Master e vai colocar mesmo, vai punir, colocar na cadeia ali quem realmente é o culpado, ou ele vai passar a mão na cabeça de alguns ministros ali? O que você acha? De acordo com aquelas conversas que foram vazadas na semana passada da reunião secreta do Supremo, o André Mendonça passou o pano ali para o Dias Toffoli, né, e amaciou para o Dias Toffoli com relação a ele deixar a relatoria. Tá lá, tá gravado. O Poder 360 tem tudo transcrito, né, sobre as conversas que tiveram lá, e um dos que foram a favor do Dias Toffoli foi justamente o André Mendonça. E agora ele começa... O judiciário é desse jeito, pessoal. Numa semana, um juiz dá uma decisão para uma pessoa. Na outra semana, ele dá a decisão para outra. Na outra, ele dá... tudo confuso. Por exemplo, o próprio Gilmar Mendes, que hoje, né, defende a esquerda, defende aí o Lula, defende esse povo todo, e ele falou que se a eleição do Lula aconteceu, se o Lula voltou, ele falou isso lá em Portugal, um dos seus Gilmar Palusa da vida. Se aconteceu a eleição do Lula, isso se deveu ao judiciário. Beleza? Beleza. Só que numa outra parte, uma outra história, tem aquela entrevista onde tá os repórteres todos assim, eu não sei se juiz do Supremo Tribunal pode dar entrevista, mas no Brasil pode tudo. E ele falou o seguinte: o que aconteceu no Brasil foi um emparelhamento do governo, do executivo, num sistema de cleptocracia. Eu nunca tinha ouvido essa palavra e ouvi pela primeira vez da boca do Gilmar Mendes. Cleptocracia, ou seja, poder pelo poder. A pessoa faz tudo pelo poder, pela dominação e pelo ganho de lucro financeiro. Saiu da boca do Gilmar Mendes que o que aconteceu no governo Lula e Dilma, no governo PT, foi uma cleptocracia, tudo em prol de lucro. E aí, meses depois, tempos depois, ele vai e fica do lado do PT para poder reeleger o Lula novamente. Pessoal, tem dessas coisas na política. Olha só, o que não pode acontecer de jeito nenhum é você deixar de se inscrever aqui nesse canal. Se você nos assistiu até agora, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Então, para que a plataforma, o YouTube, possa te recomendar mais vídeos iguais a este, você tem que se inscrever aqui nesse canal. E também compartilhar esse vídeo. Tem uma setinha aqui embaixo, do lado do botão para se inscrever, tem uma setinha assim para o lado. Se você clicar nela, você vai para o WhatsApp, para o Facebook e manda para todo mundo. Clica nessa setinha aí e nos ajude, pessoal, porque nós estamos aqui mostrando a verdade e parece que agora o André Mendonça vai fazer tudo que tem que ser feito mesmo para poder a gente achar quem são os culpados de toda essa roubalheira do Banco Master. Vamos ficando por aqui e até a próxima.